Graças e paz a todos. Amém. Mais uma vez, estamos aqui reunidos em torno da palavra do Pai. Mais uma vez, estamos aqui pela misericórdia do Senhor. E é um momento sempre de muita alegria para nós termos o privilégio de mais uma noite meditarmos na palavra do Senhor. Nós olhamos alguns textos nos cultos passados e hoje nós vamos continuar a exposição dessa série que estamos fazendo na carta aos Romanos. Bom, nos cultos passados nós chegamos até o versículo 21 e nós vimos o apóstolo Paulo falando para nós sobre a ira de Deus sendo revelada sobre toda a impiedade e perversão dos homens. E isso é importante para nós, nós entendemos o atributo de Deus, nós entendemos que existe uma ira futura, porém existe uma ira presente. Nós vimos também que Deus não deixa nenhum homem inexcusável. Todo homem, ele passa a ser culpado, porque toda a criação anuncia Deus. Como nós falamos, quando nós olhamos um quadro, o quadro indica que há um pintor. E outras coisas nós podemos citar que indica um Criador. E nós, olhando o texto, Paulo diz que Deus, ele se fez conhecer pelas coisas criadas. Então o homem, ele, ao invés de olhar para a criação, ao invés de olhar para nós mesmos como seres humanos, deveríamos olhar para essas belezas da perfeição do universo, da sincronia do universo, e deveríamos então glorificar a Deus e adorá-lo e exaltá-lo por essa revelação de forma que vem natural pelas coisas criadas. Então isso já é o suficiente para a condenação de qualquer homem. Porém, nós também notamos que o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar, a partir do versículo 22, aonde nós vamos ler hoje, nós vamos do versículo 22 até o versículo 32, se Deus permitir, porque agora nós vamos entender um pouco mais sobre essa impiedade do homem, essa perversão, e nós vamos ver o quanto isso é terrível para o homem em si, pois o homem, ele acaba, como nós meditamos, a perversão é perverter, é inverter o valor. Então o homem, no seu estado caído, longe de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai inverter a ordem natural das coisas. Ele vai inverter aquilo que deveria ser direcionado para Deus, para ele mesmo. E assim como nós vimos que a ira de Deus está sendo revelada agora, nós vamos ver também que quando Deus, ele julga os homens, a pior coisa que Deus pode fazer é deixar o homem seguir o seu coração e fazer dos seus desejos os seus próprios deuses. Então o homem, ele vai fazer dos seus desejos deuses para si. Ao invés então dele adorar e exaltar e se deleitar em Deus,
Deus, por abandoná-los, eles então fazem dos seus desejos os seus deleites. Eles então se encurvam em si mesmos e começam a adorar os seus desejos. E começam então a cultuar os seus desejos. E isso é a coisa mais terrível que Deus pode fazer com o homem agora. É quando Deus abandona o homem à sua própria perversidade. Quando Deus faz isso, quando Deus abandona o ser humano aos seus próprios desejos, é a coisa mais terrível que o homem pode experimentar. Então nós vimos que isso é importante, nós termos isso em mente sempre. Por quê? Porque quando o homem ele está voltado para si, ele inverte os valores, então ele perverte os valores, então ele faz dos seus desejos, ele faz de si mesmo um Deus. Então isso é terrível. Então hoje, pela misericórdia de Deus, nós vamos dar sequência ao texto. Outra coisa muito importante é que estamos na noite de hoje avançando naquilo que o apóstolo Paulo está expondo em sua carta aos Romanos, aos irmãos de Roma. E ele agora irá mostrar para nós que temos que levar sempre em consideração, pois ele irá apontar para uma sequência que ocorre na vida do homem que Deus derrama seu juízo presente. Vamos dar uma olhada no texto com muita atenção e vamos meditar neles, pois nós devemos prestar muita atenção, porque o que Paulo vai fazer aqui é algo importante. Antes de Paulo falar dos judeus, antes de Paulo falar dos gentios de maneira separada, o que ele vai fazer aqui é, de uma maneira geral, mostrar que tudo que ele vai falar aqui está relacionado com o gênero humano. Todo homem, em todo campo da parte da terra, se enquadra naquilo que ele vai falar aqui nesses versículos. Como nós falamos, o que Paulo vai falar do versículo 22 ao 32 diz respeito à raça humana, o gênero humano. Mas o que Paulo vai falar no capítulo 2, o que Paulo vai falar no capítulo 3, aí ele divide, porque quando ele começa aqui mostrando que todos os homens, de uma maneira ou de outra, estão ligadas a essa sentença, para nós é muito importante entendermos que ele está lançando uma base para falar sobre o pecado que a raça humana em si, em algum grau, comete. Então, vamos à leitura do texto. Diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A primeira coisa que nós temos que notar aqui é aquilo que nós falamos. Paulo ele já veio falando que a ira de Deus se manifesta ou se revela do céu contra toda impiedade e contra toda perversão. E o que nós vamos ver agora é essa impiedade, essa perversão se tornando atos, se tornando de fato coisas que os homens começam a fazer. Então a primeira coisa é o que eles fazem: eles corrompem a glória de Deus, que é um Deus incorruptível, é um Deus eterno. Eles trocam a glória de Deus. Veja, eles estão pervertendo, eles estão invertendo os valores.
Ao invés de ele olhar para os homens, ao invés de ele olhar para as aves, para os quadrúpedes e para os répteis e louvar a Deus, agora ele inverte isso. Agora, ao invés de ele elevarem, eles rebaixam. E a primeira coisa é essa comparação de perversão, aonde ele corrompe, eles então mudam a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. Então aqui nós vemos que o homem, ele começa a olhar para baixo, ele começa a olhar para a terra, ele tira seus olhos do céu. E todo homem que nasce longe de Deus, o natural dele é amar as coisas da terra, é baixar o nível da glória de Deus, é corromper essa glória. Ao invés de ele olhar para essas coisas criadas e isso levar ele à adoração, é o inverso. Ele acaba se curvando em si mesmo e adorando as coisas fúteis da terra. E então ele diz que a primeira coisa é que eles pensam em ser sábios, mas eles se tornam loucos e mudam a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então veja, a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens, que perverte todas as coisas. No próximo versículo ele vai dizer: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então aqui ele continua. Então nós vemos que Deus, ao julgar o homem, a sentença para o homem julgado é ser entregue ao seu próprio desejo, às suas próprias concupiscências, às suas imundícias. Então veja que essas coisas estão aonde? No próprio coração do homem. O adultério, a mentira, o homicídio está ali dentro do coração do homem. Então o homem sem Deus, o homem sem o Espírito Santo, o homem que está morto em seu pecado, em seu delito, o homem que nasce separado de Deus, o homem que tem a sua natureza corrompida, o que pode fluir dali são só essas mazelas, esses pecados. E tudo que os homens vão fazer agora é desonrar os seus corpos. Veja, os nossos corpos são para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus, para expressar a glória de Deus. É o ser mais belo a ser criado. No entanto, é o único que não manteve o seu estado original aqui na criação da terra. E agora, conforme eles são perversos, eles são ímpios, eles pegam isso e agora lançam diante de Deus os seus pecados, o seu viver para si mesmo. Agora os homens não vivem mais para a glória de Deus, mas eles vivem agora para saciarem os desejos dos seus próprios corações. Então agora eles desonram os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Aqui nós podemos ver que Paulo está dizendo que o mundo, eles têm uma sabedoria a qual não é nenhuma sabedoria. Os homens, eles aprovam aquilo que é desaprovado por Deus. Os homens
amam aquilo que Deus odeia. Os homens praticam aquilo que Deus condena. E tudo aquilo que era para ser vivido para a glória de Deus, agora os homens fazem o inverso, porque eles são ímpios, eles são perversos. Agora eles começam então a fazerem dos seus desejos deuses para si. Porque nós podemos ver que eles vão desonrar os seus corpos. Eles vão mudar a verdade de Deus. Eles vão transformar os padrões, os decretos de Deus, a pureza de Deus. Eles vão olhar para aquilo que Deus fez para a glória dele e vão agora perverter tudo aquilo que era para refletir e glorificar a Deus. E assim eles passam a se servirem a si mesmos, pois o homem ama servir o seu próprio ego. Eles odeiam servir o Criador. Eles odeiam viver para a glória de Deus, o qual é bendito eternamente. Podemos ver nesses versículos que citamos agora, que por serem ímpios e perversos, sua perversão e impiedade agora é vista claramente em seus atos, no seu modo de viver, no seu modo de falar, no seu modo de comunicar. Tudo que os homens ímpios e perversos fazem é abominação diante do Senhor. Até os atos mais belos, até aquilo que eles chamam de amor, até aquilo que eles chamam de obediência, tudo aquilo que eles fazem agora, eles concretizam claramente em atos que todos podem ver. Eles vivem de uma maneira perversa e ímpia. E quando nós vemos que esses homens vivem dessa maneira, nós podemos então deduzir ao qual é o juízo de Deus sobre tais homens. Quando nós vemos um homem se entregando aos seus desejos, quando nós vemos um homem vivendo após os seus desejos, saciando os seus desejos, eis ali já o juízo de Deus. O que eles chamam de felicidade, o que eles chamam de amor, o que eles chamam de conquista, o que eles chamam de liberdade, nós chamamos de juízo de Deus sobre eles. Quando olhamos na nossa sociedade, cada passo que eles dão para frente, cada passo que eles chamam de evolução, na verdade é uma destruição em massa. Tudo aquilo que eles fazem, que eles acham como seus sábios, Deus chama de loucura, pecado e devassidão. É o resultado de tudo isso que nós estamos falando, nada mais é do que a idolatria. Porque o que o apóstolo Paulo está tratando aqui é exatamente isso. Tudo vai se resumir à idolatria, a um ídolo. Ainda que seja uma perversidade sexual, ainda que seja uma opção sexual, ainda que seja um desejo espúrio, o que eles estão fazendo com isso é levantando deuses a quais eles vão se servirem. Veja que eles mudaram a glória de Deus. Ao invés agora deles viverem para a glória de Deus, eles vivem para os seus desejos. E ao viverem para os seus desejos, eles estão vivendo o juízo de Deus, o justo juízo. Então a idolatria dos seus próprios desejos. Seus desejos agora se tornaram o que para eles? Seus deuses. Seus desejos se tornaram para eles a sua própria sentença de morte. Seus desejos se tornaram um mal em si mesmo. Veja que a coisa mais terrível para o homem é Deus lhe entregar um fim a si mesmo. Quando Deus entrega o homem, então, a si mesmo, os seus desejos se tornam para ele um Deus. E então eles passam a idolatrar aqueles desejos.
E tudo que eles querem é servir aquele desejo. E tudo que eles querem é viver para aqueles desejos. Ainda que aqueles desejos sejam passageiros, fúteis. Eles querem aquilo. Eles inverteram a glória de Deus. Eles mudaram a glória de Deus. E agora eles servem a criatura. Eles se servem a si mesmos. Então veja, um ídolo é isso que os nossos corações corrompidos buscam. E o nosso coração, quando corrompido, ele busca com toda a sua força até encontrá-lo. E quando o encontra, ele encontra apenas para lhe satisfazer os seus desejos, seus ídolos. Por isso, os homens amam os seus pecados, porque os seus pecados nada mais são do que fruto dos seus corações, que buscaram isso profundamente durante todo o tempo. Então veja que quando nós estamos falando de ídolos, não estamos apenas falando de estátuas, de ídolos levantados pelas mãos, mas sim de ídolos levantados nos corações dos homens, e ídolos de todas as formas, ídolos que são desejos insaciáveis, ídolos que os homens levantam em seus corações. Eles vivem e se movem pelos seus desejos, eles buscam os seus desejos, eles se satisfazem nos seus desejos, eles substituem as glórias eternas e incorruptíveis por satisfações corruptíveis e passageiras. A Bíblia nos mostra a história de Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Veja, talvez você diga, olhando para Esaú, como ele pôde ser tão tolo, como ele pôde ousar fazer tal sandice. Mas olhe para você, amigo. Não tens trocado sua estadia e o seu encontro com Cristo por coisas fúteis, como desejos e prazeres passageiros? Pois é isso que o texto que estamos lendo está tratando. É quando os homens buscam satisfações passageiras. Enquanto os homens buscam coisas fúteis e passageiras, coisas que perecem, foi isso que Esaú buscou. Esaú, ele buscou aquilo que era agradável no momento. Ele fez da gula o seu Deus. Ele não se importou em trocar as suas bênçãos. Ele não se importou em barganhar algo tão valoroso por um prato de lentilhas. Veja, quantos em nossa geração não está fazendo isso hoje, neste dia? Você que está me ouvindo, você que está aqui, quantas das vezes nós trocamos o céu, trocamos Cristo, trocamos a nossa eternidade com Cristo por coisas fúteis, como os nossos desejos e prazeres passageiros? Não é isso que temos feito? Não é como Esaú? Sempre nos equivocamos ao ler a Bíblia. Porém, essas histórias estão lá para fazer nós olharmos para nós mesmos e identificar os nossos pecados. Então, amados, hoje nessa noite, quando nós estamos lendo aqui Romanos, e ele está apontando para os desejos que os homens invertem e trocam a glória de Deus incorruptível por semelhança de homem corruptível. Quando nós olhamos que Deus entrega o homem ao seu próprio desejo, e então esses homens vivem já o juízo de Deus aqui e agora.
Não somente esses homens, mas sociedades inteiras. Quando nós vemos que o homossexualismo tem crescido em nossa nação, quando nós vemos que o aborto tem crescido em nossa nação, quando nós temos visto que as drogas têm crescido em nossas nações, enquanto as drogas crescem em nossa nação, isso tudo é um aviso para nós. Olharmos em volta e ver a corrupção, olharmos em volta e ver a maneira espúria dessas pessoas viverem. Quando nós olhamos ao nosso derredor e vemos o aumento dessas coisas, nada mais é do que o juízo de Deus sobre essas pessoas e sobre essas nações. E hoje nós podemos olhar e prosseguir. O que nós estamos vendo é que esses homens se dizem sábios, mas não passam de loucos. Desconhecem aquilo que realmente é valoroso. Eles, assim como Esaú, eles fazem dos seus desejos, das suas pautas, os seus deuses. E nós devemos nos ater a isso. Como nós falamos, o apóstolo Paulo está mostrando algo muito sério para nós nessa noite. Olhemos um pouco mais atentamente para o texto. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Veja o que Paulo está fazendo. Paulo está nos mostrando, Paulo está apontando a homossexualidade. Amados, é um assunto muito sério e delicado. Porém, assim como Paulo abordou isso há 2000 anos atrás, devemos também abordá-lo hoje. E devemos mostrar que isso não é o natural. Devemos entender que o que Paulo está falando aqui é algo muito importante. Pois Paulo está nos dizendo que isso é um juízo de Deus, aqui e agora, sobre os homens. Quando nós vemos tais coisas, devemos entender isso. É a ira de Deus sobre o pecado. Devemos entender que é Deus abandonando o homem aos seus próprios desejos. E os seus desejos nada mais é do que Deus dizendo para eles que os abandonou. E devemos entender que não devemos fazer chacotas, brincadeiras, não devemos levar isso à ofensa, mas temos que tratar desse pecado como nós trataremos dos outros, que Paulo irá falar logo em seguida. E hoje, nessa noite, eu não quero apenas falar de maneira superficial, pois essa é uma realidade no nosso país, e isso tem crescido absurdamente. Mas veja como nós notamos isso nas televisões, nos filmes, nas séries. Nós temos visto isso crescendo grandemente e influenciando uma grande gama de pessoas. Veja, eles chamam isso de uma coisa boa, enquanto Deus chama isso de juízo, de ira. Enquanto Deus desaprova e abomina essas coisas, os homens perversos e ímpios aplaudem, amam e se satisfazem nisso. Mas veja o que está aqui diante de nós. Paulo está falando que isso não é o natural. Paulo está dizendo para nós que Deus os entrega a tais sentimentos. E ao entregar os homens a tais sentimentos, devemos entender que esse já é o juízo de Deus. E eles recebem em si mesmo a punição do seu próprio corpo. Veja a disseminação de muitas doenças sexualmente transmissíveis. Veja o caos que isso causa. Veja, amados, não é algo natural.
Por quê? Porque Paulo diz que os homens, eles passaram a se amarem. Eles amam mais os seus desejos do que o próprio Deus. Eles desprezam Deus. Eles desprezam o conhecimento de Deus. Então veja que quanto mais isso cresce dentro de uma nação, é mais Deus mostrando a sua indignação contra a mesma. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Veja, Deus ele criou o sexo para a glória dele. Não há nenhum problema com isso. Deus ele criou para que isso glorificasse. Mas os homens, conforme eles estão caídos, mortos nos seus pecados e delitos, e nós estamos lidando então com algo que é pecaminoso, assim como qualquer outro pecado que nós iremos tratar no versículo seguinte, devemos tratar da mesma maneira, com seriedade, apontando isso para Cristo. Qualquer um que esteja envolvido nesse tipo de prática, devemos amá-los, devemos mostrar para eles que isso é antinatural. Devemos mostrar para eles que isso é a ira de Deus sendo derramada nesse exato momento. Nós devemos mostrar para ele que quando as pessoas vivem dessa maneira, é Deus abandonando. São pessoas abandonadas por Deus para viverem e satisfazerem os seus desejos. E então esses desejos, essa maneira de viver, essa maneira de se relacionar, é um ídolo para eles. E verdadeiramente, se nós amamos essas pessoas, nós devemos alertá-las. Não devemos dizer para elas que está tudo bem, mas devemos olhar para a Bíblia e mostrar que isso é algo terrível, e dizer que a ira de Deus está sendo revelada e o juízo de Deus já está sendo derramado. Não é algo futuro. É claro que um dia isso terá uma punição final, mas o que nós estamos diante aqui é algo que está acontecendo agora. É um juízo agora, é um momento presente. E algumas pessoas tratam isso de maneira leviana. Alguns querem dizer tantas coisas que a Bíblia não diz. Nós, porém, ficamos somente com o que a Bíblia diz. Algumas pessoas dizem que nós não podemos condenar essas pessoas por causa de 1 ou 2 versículos. Mas olhe para a história da Bíblia. São muito mais do que 2 ou 1 versículos. Amados, temos a história de Sodoma e Gomorra. Amados, temos outras histórias na Bíblia. Temos outros textos. Temos o próprio Deus. E isso nos basta. Tudo aquilo que Deus ama, nós amamos. Tudo aquilo que Deus odeia e abomina, nós também abominamos. Amados, quando nós vemos que isso que os homens fazem, Deus desaprova, e não só desaprova, mas como é uma consequência do seu justo juízo e do seu abandono, então quando nós olhamos para essas coisas, podemos entender claramente o justo juízo de Deus. Quando Deus, então, como forma de punir essas pessoas, entregam elas aos seus desejos. E a coisa mais terrível é Deus deixar o homem seguir o seu coração. E como eu falei, eu não vou me ater apenas a isso, mas eu quero frisar muito bem isso, porque ao lidar com os outros pecados que virão após esses, devemos ter o mesmo amor, a mesma paixão, a mesma devoção para pregar contra todo tipo de pecado. Porque não é só o homossexualismo que é um juízo antecipado de Deus, mas nós podemos ver claramente no texto outras coisas que indicam que Deus está derramando a sua ira e está abandonando os homens.
Olha o que diz na sequência: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. É a terceira vez que vemos isso. Deus entregando, Deus deixando, Deus falando que os homens vão viver segundo o seu coração, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de invejas, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventadores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Amados, essas são as coisas que nos mostram a ira de Deus. Essas são as coisas que mostram que Deus abandonou essas pessoas. Então, amados, quando nós olhamos e nós vemos estes pecados, que eu quero no próximo culto detalhar cada um, por isso que eu não me apeguei muito só à homossexualidade, pois a coisa é muito mais séria e mais profunda. E tudo que Paulo está citando nesse versículo seguinte, podemos colocar todos os homens da face da terra facilmente. Talvez as pessoas digam: olha, eu não sou homossexual, mas talvez você seja uma pessoa que seja cheia de malícia e avareza e maldade. Talvez você seja alguém possuído de inveja. Talvez você seja um homicida. Talvez você goste de contendas entre pessoas. Talvez você tenha dolo e malignidade, sendo difamadores de pessoas, caluniadores ou aborrecidos de Deus. Talvez você seja uma pessoa insolente. Talvez você seja soberbo, presunçoso, inventor de males. Amados, o que Paulo está dizendo no versículo seguinte coloca todos nós na mesma situação. Por isso devemos estar sempre, nunca tratando o texto bíblico de maneira leviana. Por isso que nós não podemos querer correr com a geração atual que quer fazer um evangelho inclusivo. Olha, vamos tirar este texto daqui. Não, amados, porque se você tirar esse texto, você vai ter que tirar os outros. O que nós devemos fazer é ser fiel à pregação do evangelho. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é meditando e mostrando para as pessoas que o grande problema não é só a homossexualidade. Não! Mas é tudo aquilo que envolve o coração humano, da onde flui todo o mal. Por isso, amados, preste bem atenção ao que Paulo está dizendo. Eu vou reler o texto e quero que você guarde. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, veja, a falta de conhecimento de Deus é um juízo de Deus, é um abandono de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Amados, é tão importante nós lermos esse texto completo. E hoje nós vamos ficando por aqui, mas no próximo culto eu quero
adentrar mais nesse texto, porque não podemos ser levianos. Porque o que nós estamos tratando aqui nada mais é do que o abandono de Deus. É quando Deus abandona o homem aos seus próprios desejos. E como eu falei, às vezes as pessoas só olham para os versículos anteriores sobre o homossexualismo, sobre a mulher abandonando o uso natural nas suas relações íntimas, ou homem se deitando com homem. Mas a coisa é muito mais profunda do que isso. Pois talvez muitos olhem e digam: eu não cometo tal pecado. Mas ao prosseguir no texto, nós podemos ver que a nossa sociedade está cheia desses outros vestígios. Então, amados, quando nós olhamos para isso, isso é um retrato de uma humanidade caída, pervertida, onde Deus derrama a sua ira, onde Deus derrama o seu justo juízo. Haverá um juízo final, sim, mas o problema não é este. O problema é que o juízo está acontecendo agora, um abandono de Deus. Por isso nós, como pregadores e como igreja do Senhor, devemos nos levantar e agradecer a Deus por nos livrar dessas coisas terríveis. Por isso que é inadmissível uma pessoa que nasceu de novo, foi regenerada, ainda ter esses vestígios em seus corações. Por isso que nós devemos ver, por isso que nós devemos entender esses textos. Para terminarmos, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam aos que assim procedem. O problema não é só fazer, o problema é apoiar. O problema não é só, eu não faço, eu não sou homossexual, mas eu assisto a novela, eu assisto filme, eu assisto a minissérie, eu apoio as pessoas que fazem isso. Não. E assim também está os outros pecados. As pessoas não desprezam o conhecimento de Deus, as pessoas são cheias de invejas, elas são inconvenientes, elas são cheias de malícia, cheias de avareza, cheias de maldade. Nós não devemos apoiar tais pecados. Por isso nós pregamos o Evangelho. O Evangelho, ele restaura o homem dessa calamidade. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos falando do quê? De regeneração. Não estamos falando que o homem irá melhorar. Não é isso, estamos falando de uma nova criatura, criada em Cristo Jesus para a glória de Deus. E então nós não glorificaremos mais a criatura, mas voltaremos a viver para a glória dele. As coisas se alinharão. Tudo então que nós fazemos agora é para a glória de Deus. Como está lá em Coríntios: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. O Evangelho é isso. O Evangelho é Deus nos salvando de nós mesmos. É Deus nos salvando da ira dele. É Deus nos salvando do abandono dele. É Deus nos resgatando, porque nós vivíamos assim. Olha essa lista de pecados e facilmente você encontrará os seus. Mas por graça e misericórdia Ele nos encontrou. Por graça e misericórdia Ele nos resgatou. Por graça e misericórdia Ele nos trouxe. Por graça e misericórdia hoje nós não somos como os demais. E se Ele não tivesse nos encontrado, nós nunca teríamos encontrado Ele. Se Ele não tivesse nos salvado, pobres pecadores que nós somos. Por isso agradecemos a Deus pela cruz. Por isso agradecemos a Deus pela sua graça. Por isso agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Porque isso aqui é um retrato, é um quadro pintado da humanidade toda. Caída, corrompida, longe de Deus, sem paz com Ele. Isso aqui, quando nós olhamos, é um reflexo de um coração corrompido. Quando a sociedade vive dessa maneira,
quando tudo à nossa volta grita isso, nós podemos olhar e ver o juízo de Deus sendo derramado, a ira de Deus sendo derramada, e a graça do Senhor nos encontrou, e nós devemos agradecê-lo. Então no culto que vem, nós queremos então adentrar, detalhes por detalhes, averiguar um pouco mais profundamente, não apenas tratar superficialmente dessas coisas, mas o apóstolo Paulo nos dá então essa base. Então no próximo culto, pela misericórdia do Senhor, nós iremos olhar com mais atenção esse texto, para depois prosseguir para o capítulo 2. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor amado, muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos dado graça, que abra o nosso entendimento, que nós possamos te conhecer um pouco mais, Deus. Tu és maravilhoso. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Amém, Jesus.